colonizadores e introduzido em toda a costa brasileira, como Salvador, Recife e Olinda. O barroco firmou-se no Brasil no século XVIII, bem mais tarde do que na Europa, e é chamado aqui de barroco tardio. Foi no decorrer daquele século, em Minas Gerais, que alcançou seu apogeu, florescendo na arquitetura, na pintura e na escultura de Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas do Campo e Mariana. Essas cidades surgiram quase por encanto, como resultado do enriquecimento da região provocado pela descoberta de grandes jazidas de ouro. Suas igrejas, em geral simples por fora, são internamente ricas em pintura, esculturas e talhas douradas. Muitos são os artistas barrocos que se destacaram na arquitetura, entre os quais Francisco Pombal, Manuel Francisco Lisboa, Xavier de Brito, José Coelho Noronha, Antônio Francisco da Costa Lisboa e João Gomes Batista. Mas, indiscutivelmente, o maior de todos foi Antônio Francisco da Costa Lisboa, o Aleijadinho, seja pela quantidade, seja pela qualidade de suas obras. Executou prédios, pórticos, púlpitos e imagens, entre outras obras. Em Congonhas do Campo está uma de suas maiores obras, a Igreja de Bom Jesus de Matozinho, com seus profetas e passos da Paixão de Cristo. Outro importante artista do barroco brasileiro foi Manuel da Costa Ataíde, o maior pintor do período colonial. É de sua autoria, entre outras, a pintura do teto da nave da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. A pintura barroca brasileira também seguiu os moldes do padrão europeu, mas sofreu influência dos pintores holandeses trazidos por Nassau durante as invasões holandesas no Brasil. Os principais nomes que devem ser lembrados nesta área são Frans Post e Albert Eckhout. Uma curiosidade que caracteriza a escultura barroca brasileira são as chamadas imagens de pau oco, de onde se originou a expressão Santo do Pau Oco. Eram esculturas ocas, de imagens sacras, que serviam para levar ouro e pedras preciosas contrabandeadas para a Europa. Na literatura barroca, os grandes mestres foram Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. A produção musical de época não se restringiu à música sacra. Foram feitas músicas profanas e até óperas. A arte barroca pode ser vista também no Museu de Arte Sacra em São Paulo. O final do estilo barroco ficou conhecido mundialmente como rococó, pelo exagero de curvas na decoração. Aí vocês vão pegar hoje na nossa aula, vão ver agora um pouquinho o nosso quadro, o quadro da nossa videoaula. Vamos lá. Então, barroco. Vamos. A arte barroca no Brasil. A arte barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerada. Desenvolveu-se no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização no Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Como foi a arte barroca no Brasil? O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, sobretudo portugueses, leigos e religiosos. O movimento atinge
o auge artístico a partir de 1760. Principalmente com a variação, o rococó do barroco mineiro, durante o século XVII, a igreja teve um importante papel como mecenas na arte colonial. Quais são as principais características do barroco no Brasil? As principais características do barroco, também chamada de seiscentismo, são a dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero na literatura barroca. Nos textos referem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados os detalhes em um jogo de contraste. Então, o que acontece? A nossa atividade dessa semana vai ser o quê? Vocês vão me fazer um desenho barroco, uma releitura de uma obra barroca. Vocês vão fazer uma releitura de uma obra barroca e vão postar aqui para a Tia Graça, ou no nosso canal ou na nossa sala de aula. Se quiser postar nos dois também pode. Então a Tia Graça termina agora a nossa videoaula. Até a nossa próxima videoaula. Beijos, tchau!